Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo a doutora Aide. Manda um alô para a galera, doutora. Oi, tudo bem? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida dela. Ela é advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. Nós vamos conhecer um pouquinho desse processo, de como que é se tornar um advogado de imigração, e também vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida da doutora, né? Doutora, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Começa se apresentando, fala um pouquinho da senhora, né? Da sua carreira profissional aqui nos Estados Unidos, e como que surgiu essa ideia de se tornar uma advogada de imigração. Claro, perfeito. Obrigada, Roger, por ter me convidado aqui. Fico super feliz de poder dividir um pouquinho da minha história com vocês, caso alguém tenha interesse, né, de estudar imigração, de se tornar advogada. Acho uma carreira super interessante, né, que cada dia é um dia novo, com muita vontade de eu poder crescer na área para servir o público brasileiro, entre outros, né, mas eu tenho um carinho especial por a comunidade brasileira, porque eu sou americana, que eu nasci aqui, eu fui criada aqui, mas eu sou cidadã brasileira. Meu pai, ele era brasileiro, ele já faleceu, logo depois que eu me formei em Direito, e eu sempre teve uma proposta, assim, de ajudar pessoas. Então, desde que eu comecei a faculdade, eu sabia que eu tinha um dom de palavra e que eu gostava de lutar para os direitos das pessoas, e eu sempre me envolvia na escola com clubes, atividades onde eu podia proteger e usar, né, essa habilidade. E daí, como eu falava português em casa, desde pequenininha, né? A gente só fala português em casa. E meu pai tinha muitos amigos, muitos negócios no Brasil, e a gente meio que sempre envolvida com a comunidade. E eu via minha mãe, que é do México, e meu pai, assim, primeira geração, né, morando nos Estados Unidos, tentando uma vida nova, mas sempre ajudando outras pessoas nessa fase de imigração, né? Eles ajudavam porque chegavam na nossa casa, não tinha, às vezes, onde morar, ficavam com a gente. Meus pais ajudavam com as coisas básicas que você precisa para se ajustar, né? Levar quando não tem carro, achar um lugar para morar, alugar, essas coisas. Então, eu via eles muito envolvidos com a comunidade brasileira. Então, isso eu acho que me afetou de uma certa maneira, sabe? Então, acho que assim, eu tenho muita sorte, porque eu sei que eu estou trabalhando na área que é, assim, meu propósito da vida. Não tem outro caminho para mim. Eu já tentei, tá? Eu já fiz outras coisas antes de entrar na área de imigração, né? Depois que eu me formei, mas não deu, assim, muito certo, sabe? Eu gostava até certo ponto, mas eu sentia que alguma coisa estava faltando na minha vida. Daí, quando eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar com a minha mentora, ela não é brasileira, mas ela é uma amiga de coração, ela era advogada do meu pai, que representava muito ele nos casos de corretor. Ele era corretor, ele vendia casas, e no nosso estado, Illinois, você precisa sempre ter um advogado. Enfim, essa mentora minha, hoje em dia ela é minha sócia, a gente tem um escritório em Chicago junto, tem um outro aqui em Boca Raton, e eu represento brasileiros nos Estados Unidos inteiro. Então, a gente não tem assim, eu só em Chicago, só em Miami. Não, porque é lei federal. As pessoas muitas vezes querem saber, né? Por que eu tenho esse carinho para a cultura brasileira? Por que tanto envolvimento, né? De só fazer live com brasileiros? É uma coisa que chegou super naturalmente. Eu acho que por isso que eu tenho sucesso hoje em dia, porque eu não corri atrás de nada disso, né? Eu sempre teve uma fé, né? Uma fé muito forte, e eu sempre peço que o universo, que Deus me ajuda a escolher as portas certas, e eu sempre acho que você tem que ir atrás do que te traz alegria, né? E a comunidade brasileira começou a me procurar, porque eu nunca fiz nenhum advertisement em Chicago. E foi lá que cresceu, né? Foi lá que o raiz começou a crescer, na comunidade brasileira em Chicago. Então, lá sempre foi um lugar que meu pai foi muito envolvido, as pessoas conheciam a gente, conheciam meu trabalho, e daí foi espalhando através de indicação. Então, meu conselho para todos vocês ouvindo isso hoje sempre segue o que te traz alegria. Escolhe um caminho com propósito que não tem erro. E fala para nós, doutora, muitos brasileiros devem estar acompanhando a gente agora, né? E alguns advogados no Brasil também. Um advogado do Brasil, ele pode chegar aqui e atuar como advogado nos Estados Unidos ou não? Qual é o processo que a pessoa tem que percorrer
até se tornar um advogado? Tá, então não pode. Você tem que fazer todo um processo, tem um processo chamado LLM, né, que você faz um curso. Alguns estados eu sei que você não precisa fazer o curso e você pode apenas tomar o OAB, que nos Estados Unidos é Bar Exam. Mas a maioria dos estados você tem que tomar esse curso de 2 anos. Você se forma, você pega seu diploma e daí você pode estudar para o OAB. O OAB aqui eu acho que é similar ao Brasil, porque aqui é 2 dias de OAB. Então, eles têm os cursinhos para você se preparar, eles dão toda a informação, você estuda, se dedica para umas 6, 8 semanas. Daí, você pode tomar seu OAB quando você passar. Daí, você vai ter o dia que você vai lá, jura, bandeira, que você vai ser ético, você vai cumprir as regras, e daí você tem sua licença. E tendo a sua licença em qualquer estado, nos Estados Unidos, válido, você pode estudar, trabalhar na área de imigração em qualquer outro estado, por ser lei federal. E para os leigos, assim, porque eu sou uma pessoa totalmente leiga no assunto. Qual que é o curso que a pessoa tem que fazer assim? Ela começa no college, aí vai para a faculdade, Isso. aí tem que fazer um curso. Você consegue dar uma explicadinha para nós? E como que Com foi a certeza. sua trajetória na área acadêmica, né? Porque eu imagino que deve ter sido muito difícil também. Foi. Bom, eu comecei no college, como você falou, na universidade chamada DePaul University, em Chicago. E você faz os primeiros 4 anos, né, do seu bachelor's degree. Bacharelado, eu acho que é a pronunciação certa. Mas você faz os primeiros 4 anos, você pode escolher a área que você gosta, né? Muitas pessoas que vão fazer direito escolhem ciências políticas, sociologia, inglês, história, coisas que envolvem muita leitura e escrevendo muitos papéis, que a gente chama, né? Journals, memos, briefs. Então, eu fiz os 4 anos de DePaul e realmente você tem que ser bem focada. Para adentrar numa faculdade de Direito nos Estados Unidos, você tem que ser, assim, uma das melhores da sala, porque é muito competitivo entrar na faculdade de Direito. Não é todo mundo que entra, são uma pouca porcentagem que consegue entrar. Então, eu estudei, eu tirava quase sempre notas 10, né? Eu era super focada. Além dos meus estudos, eu trabalhava, porque me falaram que as pessoas que conseguem provar que você é envolvida na comunidade, você faz serviço comunitário, que você participa dos clubes da escola, que você faz um extra, né? Trabalha. Então, desde que eu entrei na faculdade até eu me formar, eu trabalhava, eu estudava, eu fazia os voluntários, eu fazia de tudo, porque eu queria garantir que eu ia entrar. Daí tem um exame chamado LSAT. Esse é o Law School Acceptance Test. Daí você vai fazer esse exame, esse teste, para ver qual que é a sua notinha, para te ajudar a ver, né, qual faculdade de direito específico eu vou ter a probabilidade de entrar. Porque com essa score que eles vão te dar, você consegue ver mais ou menos por as suas notas, o GPA, que é chamado, né? E esse exame. Daí eu fiz no 3º ano de faculdade, porque eu já queria saber se eu ia ter opção de entrar numa escola boa. Daí eu tirei uma boa nota, eu estava com meu GPA super alto. Daí eu comecei a fazer as aplicações, que também é outro, assim, muito burocrático, né? Você tem que fazer um monte de coisa para entrar na faculdade de Direito, eles fazem querem saber quem você é, sua família, tem que escrever cartas, qual que é a sua meta com isso, descrevendo a sua vida, né, em vários cenários. Então, eu fiz a aplicação e, graças a Deus, eu fui aceita na escola que eu queria estudar, que era St. Louis University. Fica em outro estado chamado Missouri, mas eu sabia que eu ia voltar para Illinois, meu estado, e fazer meu OAB lá. Então, isso é interessante as pessoas saberem. Você pode estudar a faculdade aonde você quiser e daí tomar o OAB no estado que você achar melhor, né? Muita gente estuda aonde eles conseguem entrar. Então, às vezes a pessoa não estuda e nem quer morar nesse estado, né? Você está lá fazendo essa experiência, mas você sabe que um dia você vai voltar para sua casa. Então é isso, eu acho que assim, eu acho que cada um tem a sua história, mas o que eu posso te falar é que faculdade de Direito são 3 anos, quando você vai full time, né? Eu só estudei quando eu fiz os 3 anos de faculdade. Você é proibido de trabalhar o primeiro ano, que é muito, muito sacrifício. Mas no final tudo vale a pena. Eu estudava dia e noite, muitas vezes eu acordava
5 horas da manhã, porque eu tinha muito medo de não passar os exames, porque eles falam para você que nem todos entram, mas nem todos vão sair. Então, por conta disso, eu não queria... Não é que meus pais tivessem uma notícia ruim, então eu me esforcei muito mesmo, mas eu acho que, não sei, a sua experiência deve ser igual. Tudo que vale a pena na vida tem um esforço. E muitas pessoas têm dúvidas com relação aos valores, né, doutora? A senhora consegue falar para nós, assim, uma média, quanto que custa uma universidade, assim, se é pago por mês, se é pago por semestre, quanto custa mais ou menos uma universidade de direito aqui? Então, você tem os primeiros 4 anos, né, de bachelors, e depende muito da escola que você vai. Eu fui numa escola privada, então sou uma das mais caras, só que eu tinha bolsa por 50% por causa das minhas notas. Então, essa foi a maneira que eu fui para a DePaul. Eu sempre quis ir para essa escola e era perto da minha casa, no centro de downtown Chicago. Era tudo um sonho, né? E eu acho que era 50 ou 60 mil na época, mas eu só tinha que pagar uns 20 mil. E daí, a maioria de americanos, não sei se as pessoas sabem disso, mas a maioria dos americanos nós temos que pedir bolsa, empréstimo, né? Nem todos recebem bolsa. Alguns recebem uma porcentagem que nem eu, se você tem notas muito altas, mas a maioria tira empréstimo. É muito comum. O governo federal, ele tem uma aplicação chamada FAFSA e todos fazem. Todos. Não interessa quanto dinheiro seus pais ganham, todo mundo faz para ver o que vai ser liberado. Então, a gente tem que pagar isso de volta, né? Mas a faculdade de Direito sai, em média, só os últimos 3 anos, de 150 mil dólares. E daí você tem a faculdade anterior. Então, eles falam que, em média, um advogado sai devendo por torno de 250 mil dólares. Meu Deus do céu. E conta para nós, doutora, nesse período, né? Porque é estudante, né? Eu também estudei no Brasil, fiz administração. Chega um momento que a gente para e pensa, assim, nossa, será que eu continuo a fazer isso ou não? Em algum momento a senhora pensou assim, vou desistir ou não, vou continuar? Como que foi? Eu lembro muito bem um dia que eu liguei pro meu pai, era bem no início da faculdade de Direito. Eu estava morando em outro estado, eles me levaram lá, me alugaram um apartamento bem pequenininho, me compraram um carrinho para eu ter como ir. Daí eu cheguei em casa após, acho que foi bem no início, um mês talvez, e eu estava quase chorando. E ele perguntou o que foi. Eu falei para ele que eu achava que eu não ia conseguir, que um dos professores tinha me perguntado que se eu tinha nascido aqui, onde eu nasci. Eu falei, sim, eu sou de Chicago, mas eu sou americana. Eu falei, que esse nome é bem diferente, eu achava que você não era daqui. Eu era uma das únicas latinas, hispanas, né, na minha aula, mas eu me considero americana, mas brasileira também. Eu comecei a sentir um monte de emoção, sabe? Eu senti, será que eu tô fazendo a coisa certa? Não vejo muita gente como eu aqui, e meus pais não são advogados. Eu vi muitas pessoas conversando como os pais eram advogados e médicos e empresários, e eu comecei a sentir um monte de emoção sozinha, num estado onde eu não conhecia muita gente. E era bem difícil, não vou mentir. A parte acadêmica, eu tava com dificuldade. Eu sempre fui bem na escola, foi super fácil para mim, sem mentir para vocês. Os primeiros 4 anos eu sempre ganhava prêmio por notas muito altas. Então, quando eu cheguei na faculdade de Direito e eu vi que todo mundo era super inteligente, super, eu me senti assim, perdida, sabe? E parece que você vai perdendo a confiança, não sei, né? Daí conversei com ele e ele me deu toda a motivação. Falou, você sempre foi dedicada, esse é seu caminho, não vai ser fácil, vai ser duro, mas você não pode desistir. E minha mãe, nem se fala, né? É importante as pessoas saberem, né, que esse apoio da sua família é tudo, né? A gente tem que saber apreciar. Daí eu vi os conselhos deles, eu falei, não, vou para frente, vamos tocar para frente.
Não tem Tá outra. certo, tá certo, isso aí. E como que foi o estágio, doutora? Porque eu acredito que tem que fazer estágio também. Como que foi a sua experiência no estágio? O que que você viu? Você falou, caraca, é isso aqui que eu quero fazer. O que que você sentiu no estágio? Aí eu fiz o estágio, era em frente da escola, tinha parecia um escritório compartilhado, e eles falaram que era parte da igreja, mas que tinha outros agentes, né, de imigração, como pro bono, eu não sei a palavra em português, mas é quando as pessoas querem doar dinheiro e tempo para ajudar imigrantes, eles eram pro imigrantes. Então, eu fui lá, me apresentei, eu falei que era da escola e que eu queria aprender, queria trabalhar, queria doar meu tempo. E lá foi muito interessante, porque lá eles precisavam de pessoas que falavam espanhol. E ninguém falava, porque não era uma cidade com muito hispano-latino, era pouco. Mas em volta da cidade grande tinha várias comunidades que eu não sabia, de latinos que precisavam ajuda. Então, foi uma experiência super legal. Eu aprendi muita coisa sobre casos que eu acho que se eu tivesse feito em um escritório grande de advocacia, que eu não teria essa experiência, porque eles precisavam que eu entrasse nas ligações, que eu conversasse, e daí eu comecei a entender o que precisa para fazer o VAWA, o que precisa para fazer o TPS, o que é isso. Então, eu tenho uma experiência super redonda nesse primeiro ano da escola. Doutora, fala para nós. A área do direito aqui nos Estados Unidos é uma área muito grande, né, muito vasta. E eu acredito que dentro da área da imigração também, né, direito de imigração, alguma coisa assim. A senhora faz todos os processos migratórios ou a senhora atua em processos mais específicos, casamento, asilo? Em que a senhora atua? Então, é correto, né, o que você está falando. É uma área, assim, muito grande e muito complexa. Então, eu não faço todas as áreas, não. A gente tem várias parcerias com advogados também, que a gente pode ou indicar ou trabalhar junto com esse advogado que tem experiência. Então, a gente tem a área de família, que foi a primeira área que minha sócia atuou na área de imigração. Então, em Chicago, foca só na área de família. Então, esse escritório pode atender nos Estados Unidos inteiro e fazemos green card através de família, cidadania, renovação, para seus parentes, seus pais, irmãos, tudo que tem que ver com família. A gente iniciou em Chicago com isso. E daí eu comecei a atuar há 5 anos atrás em outras áreas. Então, eu faço extensão de visto, troca para F1, trabalho muito com a comunidade de au pair, elas são J1, vêm passar uma temporada, daí elas querem ficar. Trabalhamos muito com a comunidade nos EB, vocês sabem, EB1, EB2, EB3. Então, a gente faz todos os vistos relacionados com trabalhos ou imigrantes, green cards. Então, os vistos e trabalho, por exemplo, represento atletas toda semana que são P1 ou O1. O visto O1 é conhecido por habilidades extraordinárias. Então, nós também temos muitos outros tipos de artistas, de músicos, de modelos, jornalistas que qualificam através do O1. Esses são vistos de trabalho com emprego, que alguém está te oferecendo um emprego. Né? Então, vistos R1, que são vistos de pastor, também é de trabalho. Então, qualquer visto de trabalho ou green card, nós fazemos. Recente, pegamos um processo de asilo e eu nunca tinha pego asilo. Então, como um advogado deve fazer isso? Não pega sozinho. Isso não seria ético, mas muitos não agem assim. Tem um advogado aqui na área de Miami, ele é cubano, e ele faz imigração há 30 anos, e eu vim conhecer ele como um mentor aqui na área. Por sorte, né, ele concordou de trabalhar comigo em áreas que eu nunca exerci, porque eu não vou pegar um processo de alguém e tomar uma chance, você não pode tomar um risco com a vida de alguém. Então, agora a gente está representando essa moça, ela mora em Califórnia, em São Francisco, e ela conheceu o meu trabalho através de outra amiga dela, que eu fiz outro tipo de processo. Daí eu falei para ela, eu nunca fiz asilo, mas eu tenho alguém que pode trabalhar com a gente,
E ela falou, quero trabalhar com você, pode chamar sua colega para ajudar você e pronto. A senhora consegue falar para nós um caso muito difícil assim que a senhora recebeu, e aí a senhora conseguiu reverter e conseguiu aprovação? Consegue dar um exemplo assim para nós? Sim, a gente teve um caso recente de um tenente do choque do Rio de Janeiro. Isso é, até onde eu entendi do processo, ele trabalha para a Polícia Militar, e ele fez o processo com outro advogado antes de me conhecer. Daí eles receberam um pedido de evidência. Mas quando você vê o pedido de evidência, você consegue perceber que foi um processo muito pobre, vamos falar. Não foi bem feito, não foi um caso que ele colocou tempo, coração para explicar como esse rapaz qualificava. E ele qualificava com todas as letras, sem dúvida. Mas estava no ponto de negação, né? Então, quando ele entrou em contato, a gente pediu para ele entrar em contato com o advogado antigo e pedir a cópia do processo, que eu acho interessante eu citar isso aqui, porque todos vocês têm o direito de receber uma cópia do seu processo através de e-mail. Então, é super simples o advogado te enviar. Daí, com isso, eu consegui ler, consegui entender todas as falhas. Daí eu sentei com ele, conversei, a gente fez uma conferência para eu entender profundamente o trabalho dele, o que ele faz, por que ele tem habilidades extraordinárias, e a gente conseguiu responder, e eu estava com toda a confiança do mundo que iria ser aprovado, e foi isso. E foi muito bom essa aprovação, porque ele estava com pouca expectativa. Ele estava falando assim, doutora, eu confio em você, mas eu sei que você não pode fazer milagre e eu acho que vai ser difícil, então você fazendo o seu melhor trabalho, eu vou ficar feliz. E daí foi bem agora, na época da quarentena, no final de março, recebemos a aprovação. E isso é para um green card, então a gente ficou super feliz. Imagina agora que tudo aconteceu com essa ordem executiva, se ele não tinha tocado para frente com alguém que realmente queria estar envolvido com o processo. Eu me envolvo, assim, quando eu falo isso, as pessoas falam, como assim você se envolve com o processo? Eu me envolvo, é uma vida, não é um arquivo, a gente tem que entender por que você quer isso, qual que é seu sonho, o que você já fez para provar esses requerimentos. Então, eu ajudo muito extrair a informação que eu preciso, e eu acho que poucos fazem desse jeito, né, que se interessa por cada processo, por cada detalhe. Eu que escrevo todas as cartas. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, que ajudam a escanear, copiar, juntar as evidências. Mas a carta principal deveria ser escrita por advogado, porque está lá partes da lei, como você vai fazer uma análise de lei se você não estudou direito. Isso é complicado. E para quem não sabe, doutora, fala um pouquinho dessa ordem executiva que foi assinada recentemente pelo presidente, o que ela fala exatamente e a quem ela abrange. Sim, tem muita confusão, né? As pessoas hoje ligaram, muitos querendo saber, né, se ainda podem fazer uma extensão de visto, e claro que sim. Então, vamos começar. A ordem, ele começa com a primeira frase falando que se aplica para as pessoas que estão fora dos Estados Unidos. Então, eu vi uma colega minha, ela postou na rede social dela, ela circulou em vermelho, outside the United States. Isso é para quem está fora do país. Então, primeiro, vamos começar por aí. Segundo, imigrantes, immigrant visas. O que é isso? Isso é pessoas que pretendem vir morar e estão pedindo o green card, a residência permanente. Isso que é imigrante. A pessoa que vem do Brasil como turista, estudante ou qualquer outro tipo de visto, eles são não imigrantes, são vistos temporários. Então, sabemos que ele não está se referindo a essas pessoas. Então, um caso, exemplo para você de quem está, quem cai entre essas categorias. Pessoas que estavam no Brasil tentando dar entrada nos EBs, EB1, EB2, que são immigrant visas, residências permanentes. Então, as pessoas que já estão dentro dos Estados Unidos, fazendo qualquer processo, não deveria ter nenhuma consequência negativa. A gente fala deveria, porque somos advogados e sabemos
que na interpretação da ordem executiva pode ser que tenha alguns erros na aplicação da lei. Eu acredito que vai ter muitas ações jurídicas, né, para tentar impedir, porque ficou muitas coisas em abertos e deixa muito na mão da pessoa que está revisando o seu processo. Então, muito importante nessa hora vocês estar trabalhando com algum advogado de imigração que conhece a lei. Vamos continuar. Quem não vai aplicar para certas pessoas, e listaram lá para quem não vai ser aplicado. Quem fez o EB5 não vai ser aplicado. Por quê? Sabemos que é uma inversão de quase $1 milhão mínimo, né? 900 mil. Então, eles não querem bloquear pessoas que vão trazer trabalhos e dinheiro para dentro. As pessoas que são médicos ou trabalham na área de medicina e estão fazendo algumas pesquisas ou tentando trabalhar, comprar uma vacina, tudo que tem que ver com o coronavírus na área de medicina, eles não vão bloquear essas pessoas. As pessoas que são cidadãos americanos pedindo para esposas, maridos ou filhos menor de 21 anos também não vão poder bloquear. Então, se eu sou cidadã americana e eu quero pedir um green card para meu marido que está no Brasil ou está dentro do país, eu vou continuar com o meu pedido normal. Ninguém vai poder bloquear esse pedido. Então, eles têm certas regras e requerimentos que têm que ser seguidos, mas eu acredito que ainda vai ter muitas ações jurídicas sobre isso. A senhora conhece algum cliente próximo, assim, que foi afetado por isso? A senhora conhece algum caso? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que estavam super preocupados, porque eles estão com o pedido processando. Eles estão dentro dos Estados Unidos, já demos entrada, eles já estão com o tal Combo Card, que muitos brasileiros usam esse termo, é o cartãozinho de trabalho e de viagem, e querem saber, nossa, se eu precisar viajar, posso viajar? Sim. Se eu estou fora do país, posso voltar? Sim. Tem um processo pendente. Agora, quem que vai ser afetado? Uma senhora, ela não é minha cliente, mas ela me ligou, e a sogra dela pediu para ela e o marido algum tempo atrás e estavam esperando a aprovação e não chegou ainda, mas assim, já está no final de avaliação. São anos de espera, né? Quando o teu filho tem mais do que 21 anos. Então, ela me falou, se agora eles aprovarem, vamos falar semana que vem, se aprovar, eles vão liberar o green card? Não. Por quê? Já escreveram lá as categorias. As categorias que não vão ser afetadas são esposo, a sua mulher, suas crianças menores de 21. Então, ele não cai entre essa categoria. Ele já tem mais do que 21 anos. Então, ele não vai ter uma exceção da lei. A lei se aplica para ele. E ele não tem uma aprovação antes da data da ordem executiva. Então, infelizmente, as pessoas que deram entrada já está pronto para aprovar, mas não aprovaram ainda, já está no finalzinho. Infelizmente, para os próximos 60 dias, sabemos que não vão ter emissão de green card novos. Para quem está assistindo e quer escolher um advogado de imigração, quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar? Que perguntas ela deve fazer para o profissional? O que a senhora poderia passar de conselho para orientar quem está nos assistindo? A gente tem muitas pessoas que chegam para a gente e falam que não sabiam que a pessoa que representava eles não era advogado. E isso me assusta, porque hoje em dia é tão simples fazer uma pesquisa no Google, mas eu acho que muitas vezes a gente vai, também já fiz isso, nos conselhos dos amigos, né, das pessoas que você tem confiança, que já fizeram um processo com outra pessoa e deu certo, mas eu acho que você tem que tomar as precauções. Seria, primeiro, colocar o nome da pessoa no Google para ver se é advogado ou paralegal. Paralegal não estudou direito, não tem uma licença da OAB e não é advogado. É ajudante do advogado. Então, toma cuidado com isso. Segundo, quando você vai pesquisar a pessoa, se você colocar
o meu nome, ID Nascimento Attorney, no Google, você vai ver que sai 5 estrelinhas lá com indicações, tá? É importante isso. Aqui nos Estados Unidos, a gente usa muito isso para tudo, qualquer tipo de negócio, para ver o que as pessoas falam a respeito da qualidade do serviço, do trabalho. Então, é importante vocês ir lá e ver. E daí eu acho mais interessante ainda você olhar os comentários dos clientes que foram representados. Porque se eles estão falando, essa doutora fez um processo criminal, ou me representou no meu divórcio, talvez a pessoa não tenha experiência na área de imigração. Então, isso já está lá para você, à sua disposição, olhar o website da pessoa. No website meu, fala sobre minha experiência, fala que eu sou advogada, aonde eu me formei, em que ano que eu me formei, as áreas que a gente trabalha, também tem toda a informação lá, né, que você pode fazer uma avaliação. Daí, quando você conversa com a pessoa, eu acho interessante perguntar se a pessoa está trabalhando como advogado, quantos anos, né, você está na área de imigração, você já fez um processo assim, né? Porque eu já falo, eu não fiz asilo, mas eu acho que se você não perguntar, talvez a pessoa não vai se manifestar e divulgar essa informação. Então é bom saber, porque nessa situação que estamos agora, né, aqui eu tenho 2 mentores que trabalham comigo quando eu preciso, cada um tem mais de 30 anos de experiência. Eu já estou atuando exclusivamente na área de imigração há 7 anos. Eu sou dona da minha empresa há 5 anos. Então, assim, eu acho que tudo isso, né, conta uma história. Desde que eu entrei na faculdade, né, em 2004, de Direito, eu só fiz estágios de imigração. Então, tudo que eu fiz foi imigração, imigração. Então, assim, são muitos anos na área. E eu acho que isso conta bastante. A última coisa que eu acho importante é perguntar se a pessoa faz parte da AILA, que é a AILA, que significa American Immigration Lawyers Association, é a Associação de Advogados de Imigração. Porque a gente que participa lá, recebemos e-mails todos os dias, a gente tem Zoom conferência toda semana, participamos mensalmente de cursinhos para a gente ficar atualizado, que é uma área que não tem como não estar atualizado. Que o que estava valendo ontem, você viu que já mudou. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e entender bem com quem você está lidando. E fala para nós, doutora, você tem um canal de YouTube também, fala um pouquinho do seu canal, o que as pessoas podem ter de informação lá, convida o pessoal para se inscrever. Sim, o nosso canal é AID, Advogada Imigração. A gente iniciou esse canal de YouTube faz pouco tempo, mas sempre agradeço quando vocês vão lá e curtem a página. E vocês podem aprender um pouquinho mais sobre casos de imigração. Então, a gente sempre, quando faz live, damos uma pincelada no que está acontecendo e sobre alguns processos, mas lá a gente escolhe um tema para fazer os vídeos. Então, você vai ver sobre atleta, sobre green card, sobre empresa, sobre P1. E se tem algum assunto que não está lá e você tem interesse, pode mandar um inbox, que a gente tem prazer de ouvir os comentários e providenciar o que a comunidade precisa. Além disso, temos nosso canal de Instagram e nossa página de Instagram e de Facebook. E a gente sempre está divulgando a informação da hora lá. Então, eu já coloquei vídeos quando tudo lançou sobre Trump, né? Sobre essa ordem executiva. Logo no mesmo dia, segunda-feira da semana passada. Eu sempre tento providenciar o mais rápido a informação para vocês se acalmar. Isso foi o primeiro vídeo que eu fiz, né? Se acalmam que tudo vai dar certo. Certo. Eu vou deixar as redes sociais da doutora aqui abaixo na descrição do vídeo. Depois vocês podem ir lá, dar uma olhadinha no canal dela, se inscreva no canal, deixa um comentário muito bacana. Doutora, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que mora aqui, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos, na sua visão, né? Você que nasceu aqui nos Estados Unidos. O que você acha que é bom e não é tão legal de morar aqui nos Estados Unidos? Eu acho que o bom é que toda jornada nova traz um sentimento de esperança, né? Que as coisas podem mudar, que pode ser melhor. E quando você começa a ter essa visão de morar em outro país, eu acho que
é muito legal, né? Essa sensação de começar, de correr atrás, de plantar semente, de colher lá na frente. E a gente sabe, né? Todo mundo sabe que aqui é um país que a lei funciona. Então, as pessoas sentem um pouco mais de segurança comparado com o Brasil. Eu sempre lembro que quando eu era pequena, não pequena não, tipo 15, 16 anos, e a gente ia para o Rio e falavam, não pode ir na caixa eletrônica à noite, tem que ir durante o dia, essas coisas meio que assim, ficaram na minha cabeça, né? Eu falava, nossa, mas por quê? Então, eu acho que tem certas seguranças, óbvio que coisas ruins acontecem em todas as partes do mundo, mas eu acho que a frequência deve ser menor aqui, né? Então, assim, esses cuidados de saber que tem segurança. As escolas públicas aqui em certos estados são maravilhosos, né? Em Boca Ratão, na cidade que eu estou atualmente, é uma área com escolas públicas fantásticas. Então, muita gente vem morar aqui justamente para ter essa opção de escola, de faculdade, para as crianças terem uma vida melhor. Então, assim, eu acho que essas questões são os pontos positivos. Eu acho que o negativo, talvez, deveria ser a cultura, né? Eu sou americana, mas eu consigo perceber as diferenças entre a cultura, né? Eu acho bem interessante, mas eu acho que eu passei um pouco na pele quando eu morava em outro estado que não tinha muitos hispanos e muito latino. Eu percebi que deve ser bem difícil, né? Você chegar num lugar que você não fala, você não domina, né, a língua e tem essa dificuldade. E eu acho que mais do que nada, eu acho que isso é passageiro, né? Então, é uma dificuldade, mas pode se tornar em alguma conquista no futuro, né? Se você tem alguma dificuldade de entender a cultura ou de entender a língua, mas com um pouco de esforço e tempo, eu acho que isso vai passar. Mas eu acho que isso seria a única coisa negativa que eu posso pensar em este momento, estar longe da família, né? Óbvio. E para a gente finalizar essa entrevista, em vista de toda a experiência que a senhora tem aqui, seja na área do direito, né, de imigração, ou até mesmo na vida pessoal também, se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que nos acompanham, que quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo para um profissional de direito que está no Brasil e quer atuar no direito aqui nos Estados Unidos, o que a senhora falaria para essas pessoas? Eu acho que planejamento é tudo na vida. Eu acho que não interessa se você vai vir como turista, se você vem através de um sonho de morar, de trabalhar, de estudar. Tudo que é feito com planejamento, colocado no caderno, escrito exatamente o que você quer e como você vai lograr isso, escrevendo suas metas. Com isso, tudo é possível. Porque as pessoas que têm metas, que falam, vou conquistar, eu vou morar nos Estados Unidos, esse ano eu vou me comprometer a estudar inglês, daí eu vou começar a fazer um curso para ver como eu posso transferir para os Estados Unidos, ou quero turistar. Tudo bem, eu vou ver quanto custa, daí eu vou começar a planejar, eu vou começar a guardar dinheiro, vou começar a pesquisar valores, preços, tudo, absolutamente tudo na vida. O único segredo que tem é planejamento. E através do planejamento, as pessoas conseguem correr atrás de cada meta. E quando você olha para trás, tem um jardim inteiro, porque você plantou sementes na jornada. Quem não planta, não vai colher. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros. Hoje trazendo a doutora Aidê, nós vamos ter um quadro futuro com ela aqui no canal, só respondendo perguntas. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Quero agradecer a doutora pelo espaço, pelo tempo, né? Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem o vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutora. Até mais, é um prazer.